Bora. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso, vamos para mais um Fala Morgulhos, um Fala Morgulhos especial pós primeira e grande temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, pra gente falar sobre o futuro da série, algumas expectativas também, falar um pouco de House of the Dragon, que já saiu um trailer, já tem muita discussão envolvendo também a próxima série do universo de Game of Thrones que vai chegar, e desta vez, no final do episódio, nós teremos uma parte com spoilers dos livros. A gente vai avisar vocês, é claro. Quem quiser continuar, continua. E aí a gente vai especular também coisas que foram ditas, coisas que são especuladas sobre os livros envolvendo Duncan e Egg. E pra bater esse papo comigo está ela, Vit Cunha. E aí, Vit? Oi, gente, tudo bem? Feliz de estar aqui. Bora para projeções, bora para teorias. Bora. Então, assim, primeiro vamos começar com o Cavaleiro de Sete Reinos de perguntas frequentes que eu vi lá na oficina, principalmente. Duas, principalmente, que são: por que os Targaryen dessa série, quando falam entre si, não falaram em Alto Valeriano? E por que não há Starks no torneio? Né? Por que não tinha nenhum Stark? Não deu pra ver nem se tinha algum. Eu acho que tem algum Bolton ali que aparece, mas as pessoas perguntaram muito por que não tinha Stark por lá. Então vamos começar pelo Valeriano, depois a gente passa pros Stark. Vite, Valeriano, eu acho que é aquilo que você falou a temporada inteira, de que esses Targaryen eles estão em um outro momento, eles estão vivendo uma outra situação, e eles já estão também mais distantes da tradicional Valyria, né? A gente tá vendo o próprio Aegon e o Aemond em House of the Dragon que não sabem falar valeriano. Eu nem lembro, eles conversam ali um pouquinho valeriano, mas é um valeriano meio ruim até. Né? E a gente vê o Jace aprendendo, com dificuldade, mas aprendendo. Então é algo que vai se tornando cada vez mais menos passado para as gerações, né? E eu acho que chegou num ponto aqui que para eles também não é mais conveniente isso, né? Uma coisa que você falou muito de que eles não podem mais se dar ao luxo de se mostrar como separados do restante do reino. Né? E quando eles falam valeriano é muito isso. Vocês não estão entendendo o que a gente está falando, porque essa é uma parada dos Targaryen, vocês não têm que se meter. Agora eles não estão mais podendo se dar esse luxo, né? Eu acho que a gente tem que entender em qual ponto. Eu não acho que talvez não volte, mas eu acho que a gente viu. Não que a gente viu, porque isso não apareceu ainda. Mas a gente sabe que existe essa geração que a gente tem agora, ela é produto de um pedaço da árvore genealógica que eu não acho que dava a mínima pra falar valeriano. Sabe, igual a gente vê com em House of the Dragon, o Aemond com o valeriano, né, mais trabalhado ali dele, e o Aegon falando eu gostar de sorvete, né? Uma coisa mais assim. Então, assim, não sem falar nada do que acontece em House of the Dragon. A gente vai ter uma geração que vai ter uma pouca idade quando, né, ficar assim independente, só que a gente tem, quando a gente tem maesters, a gente, né, para poder ensinar. A gente vê ali o pessoal de Pedra do Dragão, que eles falam valeriano, então não é como se, eu perdi uma mãe, perdi um pai, não é por isso que você vai não aprender o alto valeriano, porque tem outras pessoas que vão poder ali focar nisso. Só que daí, independente do que acontece aqui em cima, a gente chega no Aegon o quarto. E assim, a gente não tem essa menção de exatamente o que o Aegon IV achava ou desachava de Alto Valeriano, mas a impressão que eu tenho é que ele está cagando e andando para qualquer tipo de tradição, né, que a gente tem, assim, dos Targaryen. Uma dessas tradições que a gente já sabe que ele quebrou é que todo rei Targaryen, né, o herdeiro, quem vai, né, ao trono, herda a espada Blackfyre. A gente vê o próprio Aegon II em House of the Dragon com essa espada. Ela é um símbolo de legitimização, tal qual a coroa do conquistador, a coroa de sei lá das quantas. São símbolos que são passados. O Aegon IV vai lá, tem 325 bastardos, além de filhos legítimos, e aí ele pega essa espada. Inclusive, eu vou me corrigir de um outro episódio que eu falei que o Daemon Blackfyre nasceu primeiro que o Daeron II, o bom, né? Está. Olha, Daeron primeiro? Sei lá, o Daeron. Segundo, acho. O que é o rei agora. Eu falei que o Daemon Blackfyre nasceu primeiro. Ele não nasceu primeiro. Mas o que aconteceu foi que o pai dele foi lá. Tinha, sei lá, 12, 13 anos, virou cavaleiro. E né, quando ele ungiu ele cavaleiro, falou: não, é meu filho, tá vendo como ele é talentoso? E ele foi lá e deu a espada pra ele, quebrando essa tradição. Então, essa questão de ele já não estar muito ligando, eu não acho que ele fez questão de passar isso pros filhos dele.
Não acho que ele, sabe, tipo, ligava pra tradição. Eu duvido que ele mesmo falasse valeriano. Não, sabe, tipo, eu não acho que é uma coisa que ele teria interesse. Ah, mas é uma coisa de status. Mas a cabeça dele não tá ali. É igualzinho o Aegon II. Eu vejo, tipo, o Aegon IV é muito pior. Confiem. Mas ele é muito parecido com o Aegon II. Tipo, eu quero comer puta e beber, etc. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas enfim. Qualquer coisa fala. Então eu acho realmente que ele não passou isso não colocou isso como, ai, nossa, não, meu filho que vai herdar o trono, ou quem. Aliás, ele nem tinha isso, né, de falar, meu filho que vai herdar o trono. Mas, ai, meus filhos têm que ter, na grade do dia deles, depois que eles bordarem e aprenderem a usar espada, eles têm que ter aula de alto valeriano deles. Eu não acho que ele botou isso como uma coisa, tipo, importante, sabe? A gente vê como a Rhaenyra se importa em ensinar isso pro Jace. E só que nesse atual momento deve ser tipo o latim, sabe? Virou uma língua ali meio que língua morta, que eu arriscaria dizer que o Baelor sabe falar valeriano. Só que ele não tem com quem conversar. O Maker com certeza não sabe. O jeito dele, que porra é essa? Ele fala, que valeriano, sai fora, não sei o quê. Então realmente é isso de língua morta, não é que se perdeu. A Daenerys, por exemplo, aprende anos, séculos depois aí. Mas, e outra coisa também, a pessoa que termina House of the Dragon, a história da Dança dos Dragões no trono, ela tem pavor, ela ficou tão traumatizada com tudo que acontece que ela tem pavor de dragão. Então eu acredito que qualquer herança valeriana, essa pessoa tenha feito tipo assim, mano, sai, eu não quero saber. Não, Então realmente tem isso. Então eu acho assim, os Targaryen que se interessam por isso vão atrás e podem aprender, mas eles não vão ter com quem conversar. Eu acho que a maior chance que a gente teria de ver isso é quando o Egg tá falando com o Baelor, só que o Egg é jovem demais para conseguir falar um fluente valeriano nessas circunstâncias atuais. Se fosse o Egg nessa idade, com a Rhaenyra, por exemplo, ensinando ele desde criancinha porque seria algo importante, aí até talvez ele soubesse. Mas o Egg, filho do Maker, com essa idade, já saber falar valeriano para conversar com o tio dele, que provavelmente é muito fluente, não dá. Então é por isso que não tem o valeriano. Agora um ponto importante que a Vit trouxe também sobre a rebelião Blackfyre. Quer falar, Vit? Pode falar. Não, o que eu ia falar é que eu tenho certeza absoluta que tem uma pessoa que fala alto valeriano, que é o Corvo de Sangue. Isso eu Sim. não tenho dúvida nenhuma. Esse homem super fala alto valeriano. Talvez a Shiera fale alto valeriano com ele. Talvez seja tipo the secret language do amor deles. Eu não sei. Mas eu realmente acho isso. Eu acho que o mestre Aemond, que é o irmão mais velho do Egg, irmão do Aerion e do Daeron, também fala. Eu acho que é uma coisa que ele teve que reaprender. Se ele aprender do zero, né? Provavelmente na Cidadela, especialmente como ex-Targaryen. E o meu ponto de que eu digo é que nas próximas gerações vai ter momentos em que vai ser importante tentar a tentativa de se reconectar com as raízes Targaryen por motivos de força maior, e que eu acho que nessa época vai haver um movimento dentro da família real atual, né, daquele momento, de voltar. E eu acho que é por isso que quando chega na Daenerys ainda é uma coisa que existe, sabe? Que é uma coisa que ela aprendeu, porque ela fala que é a língua materna dela, ela falava com os pais dela, ela falava com o irmão dela, então eu acho que, tipo, tem esse recorte, né, que fica sem e que depois a gente volta. Zadrizi Buldari Kos Daor. Não sei o que é isso. Eu sei que ela fala uma coisa parecida. É isso aí, cara. É isso aí. E aí, uma outra coisa que a Vit falou, agora também já passando pro Rebelião Blackfyre, né? A Vit falou um pouquinho do Daemon, porque tem muita. A gente fala que o Daemon não é legítimo. Eu falei várias vezes que o Daemon não é legítimo e vi muita gente falando. Ele foi legitimado pelo Aegon. Eu estou falando herdeiro legítimo. No momento em que ele não é o mais velho, ele pode ser o raio que o parta, ele não é o herdeiro legítimo. No momento em que o Daeron II vira o herdeiro legítimo ao trono de ferro, o herdeiro do trono de ferro do rei Aegon, passa para o filho dele. Então, do Daeron II, não tem Daemon Blackfyre, tem Baelor Targaryen. Do Baelor Targaryen é o que a gente falou semana passada. Vem Valar Targaryen. E por aí vai. Então, o Daemon Blackfyre, por mais que ele tivesse essa espada como um item que fortalecesse o clamor dele pelo trono, ele nunca foi o herdeiro legítimo ao trono. Aí, se você considerar que o Daeron II não é filho do Aegon IV, que é um boato que o próprio Aegon jogou, porque ele era maluco, aí beleza, você pode ter uma sustentação. Mas assim,
É muito provável que isso seja apenas um boato, porque o Aegon era um bêbado maluco que provavelmente vai aparecer em algum momento. Agora, falando da Shiera e do Corvo de Sangue, esses daí eu imagino muito eles conversando em alto valeriano ali na frente de todo mundo. Tipo, como se eles fossem. Porque eles são vistos como os bruxões de Westeros, mas assim, bruxo mesmo, que faz magia de sangue e os caralho. Ela é tida como a mulher mais bela de Westeros. Seria muito bom se eles aparecessem. E ele é o sombriozão, mano, que mistura. Ele é uma mistura de Daemon com Aemond, por exemplo. Assim. É Você pega verdade. esses dois, coloca o melhor de cada um deles, você teria o Brynden Rivers, que é o Corvo de Sangue. Então eu gostaria muito de ver esses dois em algum momento aparecendo. Pode ser em flashback, pode não ser em flashback. Pra vocês se localizarem, ele é tio do Baelor. Ele é um dos filhos bastardos do Aegon, o quarto lá, o avô do Baelor, tal, o pai do atual rei no Cavaleiro dos Sete Reinos. Só que ele é um bastardo que ficou do lado do Daeron II, ficou contra o Daemon Blackfyre, né? Então ele continua no reino, ele continua aí ajudando e ele sempre foi uma pessoa muito influente dentro da corte, por mais que quando o Baelor se torna a mão do rei, o Baelor era a antítese do Brynden Rivers, não no sentido deles se odiarem, mas no sentido das ideias. O Baelor ele era um mão do rei mais tranquilo. Ele era contra você punir os traidores com morte e tudo mais. Ele era mais favorável ao perdão, enquanto Brynden Rivers sempre foi o cara do traidor bom é traidor morto. Se deixar vivo, o cara vai fazer outra rebelião, vai conspirar de novo. Então eles tinham esse contraponto, mas assim, são Ele é duas o pessoas. segundo Hokage, gente, pra Exato. quem sabe. Exatamente, Segundo Hokage. perfeito, perfeito. Segundo Hokage. E assim, é um cara muito foda. Então, tomara que eles apareçam. Tomara que as próximas temporadas foquem um pouco na Rebelião Blackfyre em flashback, pra gente ver também isso. E eu tenho certeza que eles falariam. A Tiera e ele falariam Alto Valeriano ali. Só pra não se misturar com o restante, sabe? Já que o reino inteiro chama eles de bruxo e fica renegando eles, eles também vão renegar todo mundo porque eles são foda. Esses aí são foda. Exato. Na internet ela foi pega. Todo mundo assim virou fanboy, fangirl de Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu tô me divertindo muito com todos os memes que aconteceram durante todas essas semanas. E aí uma das coisas é falar sobre o conceito do Maker pai solteiro sobrevivendo, né? O coitado. Nossa, mas por que que ele é o filho mais novo e ele parece que é mais velho que o Baylor? Gente, é por isso. Os filhos dele são, tipo assim, eu acho que ele perdeu uns 10 anos de vida tentando criar os filhos dele, tipo, né, uma coisa meio assim. E uma das coisas que o Weg, assim, conta nas histórias, assim, e que não é um spoiler de nada, mas é que uma das irmãs dele tenta dar uma poção pra ele se apaixonar por uma delas. E aí o meme da internet é que foi a Shera que deu a poção pra ele, que ela tipo, é um agente do caos também. Tipo, ela não deixaria efetivamente acontecer alguma coisa errada, mas que ela é a pessoa que vai lá e tipo, toma aqui a sua poção. Então ela é essa pessoa. Eu queria muito ver Shera se estar em tela. Imagina você ser a atriz que eles chegam, tipo, você é a Shera, a mulher mais bonita dos Sete Reinos. Deve ser muito da hora. Eu acho que eu nem tenho um fancast pra Shera. Eu acho que eu nunca cheguei a pensar sobre isso. Mas eu acho que eu não tenho um fancast. E é tipo, tanto Targaryen. A gente falou disso no outro episódio. Tem tanto Targaryen vivo nesse momento. Que tipo, mas a gente só tá vendo esse recorte da família dos quatro, né? Os quatro filhos ali. Só que tem Targaryen lá pra cima, tem Targaryen mais velho, tem Targaryens, né, dessa linha aí dos bastardos. É gente pra caramba. Então a gente pode ver muita gente diferente. Inclusive, a gente tava conversando na outra semana sobre a tal da cena do funeral, né? Que a gente não tem a menor ideia de quem diabos seriam aquelas pessoas que estão ali. Porque supostamente era pra ser no dia seguinte, mas daí já tem gente falando que passaram alguns dias desde do torneio pro último episódio. E até agora eu não tenho respostas concretas. Mas teve alguém que falou sobre a análise de uma roupa de uma das pessoas. Aí eu vou deixar esse ponto aqui de que poderia ser o brasão da Casa Plum. Que um dos velhos que tá ali seria da Casa Plum.
Esse cara seria, então, filho da Elaena Targaryen. A Elaena Targaryen, ela seria filha da outra, eu vou falar, outra geração. Ela tá na mesma geração, ela seria irmã do Baelor o Abençoado, aquele maluco que foi andar pelado lá pelo deserto, sei lá o que ele foi fazer. A Elaena, ela é retratada com... Ela tem do cabelo Targaryen e ela tem, tipo, uma faixa dourada no cabelo dela. Eu acho muito incrível isso da parte dela. Ela é tipo Valar, só que loiro no cabelo dela. No cabelo prateado. E ela casou algumas vezes. Ela teve casos extraconjugais, mas ela casou algumas vezes. E daí, nesse momento, ela estaria nesse casamento que ela teve, primeiro casamento, com o Ossifer Plum, da Casa Plum. Só que o Ossifer Plum, ele já era muito velho quando ele casou com ela. E daí, diz a lenda de que se ela tirou a roupa, ele viu o corpinho dela e ele fez... E faleceu. Matou, velho. Matou, velho. Matou o velho, mas não antes do velho fazer o que ele precisava fazer naquele momento. E ela engravidou, né? Tem quem questione isso? Tem quem questione isso. E aí ela teria o tal do Viserys Plum, que daí teria que ser esse cara, justamente porque esse marido dela morre, tipo, logo depois da consumação do casamento. Então poderia ser este senhor. Então, pra vocês verem que ela tá lá em cima, gente, ela tá... Baelor abençoado, aquele doido, e ela é irmã dele, ela ainda tá viva, ela ainda tem muita coisa para viver, essa mocinha, ainda tem muita coisa pela frente, e então é isso que a gente quer dizer com tem Targaryen pra caramba, a gente pode ver muitas pessoas por aí nessas próximas temporadas, mesmo que na história original não necessariamente, né, mostre igual assim, né, mas a gente pode ter inserções de Targaryens por aí, hein, vai que eles falam alto valeriano também. Exato. E aí nisso que você falou de um fancasting, a gente sabe que eles pegam da Chieira, né? A gente sabe que eles pegam atores não muito conhecidos, geralmente, né? Na maioria das vezes. Só que, dependendo da época da Chieira, vai mostrar a Rebelião Blackfire do começo. Anya Taylor-Joy seria bom, hein, mano? Você mete um Então, olho... mas é que eu quero que ela seja a Rhaenys. Eu torço muito pra ela, Rhaenys. Eu acho que ela tem a vibe. Eu também, eu já coloquei Anya Taylor-Joy de Rhaenys também. É... Da Rhaenys Ela é fantástica. do Aegon, Conquistador, né? Até Uhum. porque, se a HBO, a Warner, entrarem num consenso de fazer filme da conquista do Aegon, aí dá pra pegar uns atores mais, né? Eles compararam com Duna, por exemplo. Elenco de Duna. Nossa, Duna deve ter o elenco mais absurdo da face da Terra. Porque é Timothée Chalamet, é Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, o Austin Butler, tá, tipo assim, tá todo mundo lá. Então, se for pra fazer um bagulho desse tamanho, daria pra fazer com um elenco de peso. E assim, pra fazer o trio dos Maria. Conquistadores, tinha que ser um trio de peso realmente. A Anya Taylor-Joy seria uma ótima Rhaenys mesmo. Gosto. É verdade. Mas assim, pra Chieira, realmente comentem aí também o que vocês acham. Que seria a atriz ideal pra fazer uma A Valeriana, que é Cher, vista como a maior, a mais bela mulher dos Sete Reinos. ela é a Helena de Troia dos Sete Reinos, gente. Tipo, é esse impacto, assim, da beleza dela. Porque uma das coisas. Quando o George escreveu O Cavaleiro Andante, né, que é o primeiro conto, ele foi escrever. Ele escreveu os três contos separadamente. E assim, de uma diferença de anos, porque ele fazia esse feature dos contos dele em coletâneas. Sabe aquela coisa de vários atores colocando contos, né, em única publicação. E depois, né, depois de anos que passaram que ele, né, publicou os três, aí juntaram para fazer o volume que a gente tem atualmente, e ele parou por aí, né, porque o George parou por aí em várias coisas. Então, quando ele escreveu o Cavaleiro Andante, ele não tinha delimitado o que era a Rebelião Blackfire. Tanto que no primeiro volume não tem menção nenhuma da Rebelião Blackfire. No segundo, já começa a aparecer do tipo, sim, a rebelião, que X e Y, blá 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 blá. E daí a gente tem essas informações até sobre coisas que aconteceram no primeiro, tipo o fato do sobrinho do Sir Arlan ter morrido na rebelião e etc. A gente recebe essa informação mais pra frente. Então a gente não tem isso no primeiro de o que foi a rebelião Blackfire, chamava a rebelião Blackfire, quem eram Blackfire.
Então, na segunda temporada, a gente pode... Senhor, por favor. Esperar bastante informação, como o Marcos falou, né? Bastante flashback da gente poder saber o que aconteceu, porque é uma oportunidade única. Eles não vão fazer uma outra série pra cobrir a Rebelião Blackfire. Eles não vão fazer isso. Então, o que é isso que a gente vai ter. Então, vamos torcer pra gente ter o máximo de informação possível. E essa Rebelião Blackfire, né? A gente já falou em outros episódios o que ela foi, essa questão da sucessão do Daemon Blackfire com o Daeron. A gente falou sobre como o outro bastardo, Peter Steele, foi o cara que ficou ali no ouvido falando ti, 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 ti. Mas uma coisa que a gente não falou é que talvez ele tenha tido uma motivação extra de querer fazer essa briga acontecer, porque o Peter Steele, que era um dos grandes bastardos, o Corvo de Sangue, que era um dos grandes bastardos, e a Shiera, que era um dos grandes bastardos. Esses dois irmãos, além de eles discordarem em suas posturas XY, desde pequenos, os dois são apaixonados pela Shiera. Tipo, né? Quem não seria? Ah, porque é irmã deles. Gente, acho que estamos aqui a tempo suficiente, né? eles são bastardos, mas eles são Targaryen. E uma coisa mais importante ainda, que a gente viu isso em House of the Dragon, a gente fala sobre isso toda hora, que é os Bracken versus os Blackwoods. O Beer Steele e o Daemon, quando o Aegon, o quarto, tava lá tananã, com as amantes dele, etc., ele, por mais que ele pegasse muitas, ele aparentemente pegava uma de cada vez, que era tipo as grandes amantes. Por isso, os grandes bastardos, as nobres. Por que chama grandes bastardos? Porque eles são filhos de mulheres nobres, né? Tipo assim, de nome. Não é uma pessoa X na rua, é uma pessoa do bordel, uma Waters, ou o que seja, né? Tipo, que é o nome dos bastardos da área da coroa. Então, primeiro ele tava lá com o Beer Steele, e o Beer Steele é da casa Brack. A mãe dele era a Beta Brack? Acho que eu não vou lembrar de cabeça. Peraí. É a Barba Bracken. E aí ele tava lá, feliz com a Barba Bracken, e ela era a mais importante do reino. E daí, o que é isso pra casa Bracken? Ha, ha, ha! Seus Blackwoods. Olha como a gente é melhor do que vocês. A gente é tão melhor que vocês que o rei, né, a amante principal do rei é uma Bracken. E aí o Aegon IV, talvez de propósito, não sabemos. Ele falou, kkk, deixa eu ver o circo pegar fogo. E ele foi lá e trocou a Barba Bracken, que já tinha tido o filho dela, o Aegor Rivers, então ele é um pouquinho mais velho do que o Brynden Rivers, e foi ser amante, né? Trouxe a Melissa Blackwood, também conhecida como Missy, para ser a amante dele. E com a Melissa Blackwood, ele teve 3 filhos. A Maya Rivers, Gwenys Rivers e o Brynden Rivers, que depois ficou conhecido como Corvo de Sangue. Ele também teve uma outra Bracken depois, mas o ponto era essas duas aqui. Tanto que teve o maior BO que tem. Não é isso, Marcos? Tem a montanha lá, que ele ficava tipo, ai, agora é as tetas da Bárbara. Aí quando ele trocou diamante, ele. Não, agora as montanhas chamam tetas de Melissa. Sei lá, gente, é uma briga do caralho. Então, assim, não é que é só eles se odiavam. Eles se odiavam porque as casas deles se odiavam, né? Eles discordavam tudo. Eu não acho nem que o Brynden Rivers odiava o Aegor. Eu acho que o Brynden Rivers era tipo, foda-se. E aí isso deixava o cara mais puto, sabe? Tipo, como assim você está me ignorando? Você é O Brynden Rivers, sabe? ele era tipo o Snape, assim. Ficava de canto, ele era meio pálido. E aí o Aegor ficava puto, porque a Shiera preferia ele, mano. A Shiera preferia o cara que não conversava com ninguém, o tímido, pálido, que não era forte. E pra piorar, ele era um Blackwood, tá ligado? É, então. Ele era o Juliano Floss e ela era a Marina Sena, é isso, sabe? Um twink, ele era um twink. E ela preferia o Brynden do que o Aegor, e o Aegor ficava muito puto, porque ele era o fortão, não sei o que, e o irmão pálido dele, meio irmão, é que ficava com a irmã que eles gostavam. Então, realmente, esse é um triângulo amoroso que teria muito potencial,
E eu surpreendentemente coloquei Shiera Sistar aqui pra Fancast no Google. O que mais aparece é Anya Taylor-Joy realmente. E pro Brendan Rivers é o senhor Jamie Campbell Bowen, que é o Vecna de Stranger Things, né? Galera, meter esses dois de casal aí ia ser pesado. Mas. Nossa, E aí, pra Shiera mais velha, estavam falando da Diane Kruger mesmo, que é a Helena de Troia do Troia. Helena de Troia. Total. E assim, eu acho que você falou que eles dificilmente vão fazer, mas eu acho que caberia terminar uma temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos, a terceira, dá pra fazer isso na terceira, com um gancho pra fazer uma quarta temporada voltando num flashback, voltando na Pode ser. Rebelião Blackfire. E aí você mete, sei lá, umas 3 temporadinhas disso, porque assim, eles falaram que querem uma temporada por ano. E também tem os planos de esperar um tempo para os atores crescerem, principalmente o Egg, para fazer uma outra fase. Nesse meio tempo do Egg crescer, eles poderiam fazer umas 2, 3 temporadas de Rebelião Blackfire. Seria. Porque se eles não gerarem outro conteúdo, pode esfriar, né? Tipo, isso pode ser meio ruim. Tudo bem que provavelmente vai ser essa. Talvez seja a época que o filme esteja em desenvolvimento, a gente não sabe timelines, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo que demoraria para esse filme ou para essa série ser aprovado, produção, todas essas coisas pode ser que seja isso, né? Mas, cara, se desse pra fazer focado, eu ia querer ver, porque uma das coisas que a gente falou pra vocês no episódio em que o Egg canta a musiquinha é que um dos maiores atores ali da vitória do lado dos Targaryen foi o Brendan Rivers. Ele é oculto dessa musiquinha. Só falam, né, do Baelor e do Maker, um pouquinho, né, do Maker. Mas o ponto mesmo da vitória dessa primeira rebelião foi a ação do Blood Raven. E durante essa rebelião e outras, a ação dele tem muitas histórias, muitos questionamentos, como o Marcos estava falando, sobre o uso de magia negra. Entendeu? Tanto que falam que a mãe dele, tipo, que os Blackwood, não, é porque ela roubou o Aegon IV dos Bracken porque ela era uma bruxa. Tem esse papo também sobre a Melissa Blackwood. Por causa da área deles ali, tipo, gente, Alice Rivers. Todo mundo tá nesse meio balaio, mesmo balaio. São tudo descendentes dos primeiros homens. Então, essa coisa da magia, da floresta e tudo mais é bem forte nessa região. E aí falam que o Blood Raven, né, tem os poderes dele. E seria uma coisa muito legal a gente poder ver em tela a confirmação de, tipo, é real? Tipo, tem mesmo alguma coisa? Ou é só lenda? Porque é como o House of the Dragon, a gente vê o que tá escrito, a gente vê o que é contado, né? A música e tal. A gente não sabe se isso é verdade, a gente não sabe se é doideira das pessoas. Então, a gente poderia descobrir, né? De fato, tipo, será que ele tem mesmo essa magia doida? Será que realmente teve culpa na história das coisas que dizem que ele teve culpa? Porque eu acho que a gente pode falar quem é ele, né? Eu não lembro se a gente tá ocultando isso ou não. A gente vê ele em House of the Dragon. Posso falar quem é o Corvo de Sangue? Não. Então, a teoria geral, quase praticamente não é uma teoria, né, gente? É de que o Corvo de Sangue é o Corvo de Três Olhos que a gente vê em Game of Thrones. Ele vai acabar na muralha em algum momento da história. A gente vai ver como que a gente vai chegar lá. Praticamente a gente tá nesse pedaço da história. Em House of the Dragon, a gente já viu ele aparecendo numa visão do Daemon. Ele lá no meio dos galhos, com a mancha, porque ele tem essa mancha de nascença aqui no rosto, que parece um corvo, por isso que ele tem esse nome. Ele é albino, ele tem olhos vermelhos. E tem esse papo todo sobre ele ser, tipo, bruxão e tudo mais. E aí falam, o Aegor, o irmão dele, arranca um olho dele fora. Aí ele fica com um olho só. E aí falam que ele tem 1000 olhos e um. Ele se torna uma figura muito mística em Westeros. Então na verdade, a gente quer descobrir. Será que antes dele ser o Corvo de Três Olhos, ele era, de fato, uma figura mística? Sabe? Tipo, será que esse pedaço da história é de verdade? Ou ele só calhou depois de ele se tornar uma figura mística? O que Isso você é acha? bom. Eu acho assim, eu acho que eles são os personagens mais próximos, o Brynden e a Shiera, da gente ver os magos de sangue da antiga Valíria. De como eram as coisas que eles faziam, sabe? Sem precisar voltar para algo que o Martin não desenvolveu. Então, esses dois seriam os personagens que iam resgatar tudo isso,
sabe? Eu acho que ia ser muito foda também mostrar esse lado místico dos Targaryen, porque é muito falado. Os dragões surgiram de tal coisa, tem bebê nascendo com escama e cauda e tudo mais. Então, como mostrar isso? Pra mim, os dois são os perfeitos pra que isso seja mostrado. O ator que faz o Brynden Rivers lá em House of Dragon, nessa aparição rápida, é parecido com o Jaime Campbell Bower, tá? Dá pra fazer, inclusive. Ele é. Se for ver, dá pra fazer. E aí o povo fica reclamando do Daemon lá, drogado na temporada. Sempre vão lembrar que no livro ele tá meio desaparecido. E nessas visões dele, a gente teve Daenerys. Foi tudo fanservice. Gente, tipo assim, a gente mete o pau no Ryan Condal aqui. A gente vai falar de House of the Dragon daqui a pouco, inclusive. Mas ele tirou leite de pedra com o Daemon. Não ele necessariamente, né? A galera que fez lá. Porque o Daemon não ia fazer nada, ele não ia aparecer. Só que é um personagem. E aí eles pegaram o Daemon e falaram: vou meter um monte de fanservice com ele ficando maluco. Então tem um momento que o Daemon vê um cara com cabeça de alce fugindo na árvore. É o Robert Baratheon, que vai ser quem vai tirar os Targaryen do trono. Ele fala alguma coisa do maior medo dos Targaryen e tudo mais. Ele vê o Brynden Rivers, que é esse cara, o Corvo de Sangue, que aparece em Game of Thrones também, e que está vivo no momento de Cavaleiro de Sete Reinos. Ele vê a Daenerys, então assim, tem o Daemon pegando a mãe dele, bizarro. É o incesto mais bizarro que a gente já viu dos Targaryen, beleza. Mas assim, esse momento Daemon drogado serviu pra dar esses fanservices que a gente tá vendo. E, de novo, Brynden Rivers e Shaera Sistar, eles têm que ser adaptados em algum momento. E eles têm que trazer esse misticismo dos magos de sangue de Valíria. Então, é o que eu mais gostaria de ver. E ia ser muito foda, porque assim, eles são muito valirianos, ao mesmo tempo que eles são bastardos. Eles são meio valirianos e meio Westerosi, sabe? Eles não são aquela casta pura que os Targaryen gostam de manter. Mas ia ser muito foda porque eles são mais Targaryen do que muitos ali, tá ligado? Então eu queria muito ver esses dois em tela também. Nossa, E acho que sim, eles são bruxos mesmo. Ai, se Deus queira, eu não quero que eles não sejam. Eu quero muito que eles sejam. Eu vejo muito uma cena do Brynden Rivers tacando um encantamento nas porra das flechas antes de lançar elas na Rebelião Blackfire. Eu vejo muito. Ele tacando um encantamento nessa porra. Tipo o que o Stannis faz com o Renly, por exemplo. Né? Mas assim, um outro tipo de magia, uma parada mais valiriana, uma parada diferente, e aí acontece o que acontece depois. Eu vejo ele como uma figura super torturada. E eu acho que aconteceria uma coisa do tipo de ele... Sabe aquela coisa que a gente já viu, esse trope em várias coisas que envolvem magia, inclusive dentro do universo de Game of Thrones, de você não necessariamente sabe pelo que você tá pagando quando você tá comprando. E eu acho que, por exemplo, eu acho que tem essa história, tá, gente? A lenda diz que ele encantou as flechas e foi assim que ele matou era o Daemon ou eram os herdeiros do Daemon Blackfire nessa mesma batalha? Tipo, é. Exato. Então, tipo, eu acho que ele foi uma alma torturada e que ele não odiava o irmão dele. E o Aegon, ele não odiava o Daemon. Eu acho que ele amava o Daemon, tipo, muito, inclusive. Eu acho que ele realmente amava muito o Daemon Blackfire. E que ele só queria paz. Ele, tipo, paz. Sabe? Eu acho que ele tava fazendo estudos pra paz. E daí, quando ele vê isso acontecer, eu acho que é aquela coisa da penitência, da alma torturada, de ficar se culpando pelo resto da vida, mas que, tipo, esse é o preço da magia. Você nunca vai saber o que exatamente você tá fazendo. Você, né, porque você tá pagando por um objetivo meio que a longo prazo, sabe? Eu acho que é meio que isso. Eu torço muito, gente. Ia ser tão legal. Ia ser foda mesmo. Tomara que a gente possa ver a Rebelião Blackfire de alguma forma. Uma série própria, alguma temporada especial do Cavaleiro dos Sete Reinos, alguma coisa. Espero eu que façam isso. Agora, vamos passar... Que loucura se eles fizessem uma temporada assim, tipo, interseason. Eu digo isso porque a gente teve entrevista com o Vampiro. Na entrevista com o Vampiro da Anne Rice, que tá... acho que é não lembro, acho que é da Peacock, não sei, mas tava no Prime Video. E assim, são 2 livros separados da Anne Rice. É a entrevista com o Vampiro e depois tem o Vampiro Lestat. É o mesmo elenco, mas eles mudaram o nome da série. É como se fosse uma nova série, em vez de só ser uma outra temporada. Eu acho que Entrevista com o Vampiro em si teve 2 ou 3, eu não vou lembrar.
E agora tá vindo o Vampiro Lestat, que é uma continuação direta. Tipo, é o mesmo elenco. As mesmas pessoas, tá continuando a mesma história. Mas por ser um outro livro, eles estão fazendo o branding dessa série como, tipo, uma série separada. Imagina se eles fizessem isso, do tipo, intermission, né? Entre as Dunk Egg, Rebelião Blackfire. Tipo, é dentro de Cavaleiro dos Sete Reinos, mas ao mesmo tempo é o rolê separado. Dá pra ser feito. Dá pra ser, tipo, Star Wars também. Tem um episódio 4, 5, 6, depois tem um, 2 e 3. Tá ligado? Então, assim, dá pra fazer. Eu acho até que House of the Dragon seria o lugar ideal pra isso, porque House of the Dragon não necessariamente é a dança dos dragões. Mas, assim, Concordo. vão falar o que já vai acabar na quarta temporada. Por mim, melhor ainda, porque o Ryan Condal sai fora e não tem que voltar mais. Ser em House of the Dragon consistiria em manter o showrunner, provavelmente. E isso é uma coisa que ninguém do fandom de Game of Thrones quer, que esse Ryan Condal pise em mais alguma coisa envolvendo a obra do Martin. Então, é bom cancelar. Mas assim, dá pra fazer no Cavaleiro dos Sete Reinos um gancho pra uma nova série. E aí eles mudarem o nome também. Porque assim, não faz sentido chamar Cavaleiro dos Sete Reinos sendo. Não acompanhando o Duncan, né? Mas, Sim. mas eu acho que dá pra fazer isso. E de novo, aí é uma série de uma escala um pouco maior. Por mais que não tenha dragão e CGI, você tem Tem mais batalha. cenários, você tem mais dimensão de batalha, tudo mais. Então também não seria algo que daria pra fazer ano após ano. Mas é algo que é possível de ser feito sim, tá ligado? E eu espero que façam porque é um dos maiores eventos da história de Westeros e da dinastia Targaryen em Westeros, sabe? Tem esse bando de personagens extremamente interessante que é muito pouco explorado até agora. O Martin está escrevendo novos contos do Duncan e do Egg, assim como ele está escrevendo o volume 2 de Fogo e Sangue. Essas duas obras tendem a explorar mais estes personagens. Mas por enquanto a gente não tem nada nesse sentido. Tem muito pouco. Né? Então eu acho que seria muito interessante mesmo da gente ver isso de alguma forma chegando em tela. Ou série nova, ou pegar e fazer isso daí que é você usar uma pausa em Cavaleiro de Sete Reinos, espera o Egg crescer um pouco pra voltar com ele já numa fase mais adolescente ali. Ou, sei lá, dá os seus pulos e faz filme também, pode ser. Mas eu espero que eles não desperdicem essa história. Sabe? Até agora eles contaram histórias muito foda. Vão ter histórias que vão ser contadas aí que não são tão empolgantes assim. A do Corlys, por exemplo. É uma história boa, eles vão fazer animação por não ser tão grandiosa assim, mas não dá pra comparar a Lenda da Serpente Marinha com a Rebelião Blackfire, com a Rebelião do Robert, por exemplo. Nem o Cavaleiro dos Sete Reinos dá pra você comparar em termos de dimensão com isso. A história do Duncan é muito fascinante, assim como eles podem fazer a história do Corlys ser também. Mas em termos de dimensão, são eventos históricos que acontecem que pegam toda a Westeros. Então, Rebelião Blackfire é algo que tem que vir, mas tem que vir com muito. Sabe, chama o Sapochnik de volta. Pede desculpa pro cara, fala, volta aí, que aí você vai fazer Rebelião Blackfire. E aí vão te comparar com o Ryan Condal e vão mostrar como você é muito superior a ele. Aí ele volta, tá ligado? Sabe agora essa questão dos estúdios, seja essa oportunidade, né, de trazer Aham. outros que antes, porque tinha encerrado que X, que Y, porque a gente agora tá vivendo uma época que a gente nunca viu. A gente nunca viu um merge desse tamanho. A gente, né, não sabe como vai acontecer agora que vai, né, vai ter essa fusão dos conteúdos da HBO Max com a Paramount. A gente não sabe como é que isso vai ficar, vai ser loucura. E, inclusive, notícias, né, tipo, que saiu esse ano, a gente não falou sobre isso em podcast, mas na Comic Con, eu e o Marcos, a gente tava no painel do Gendry Tchaikovsky, eu não sei falar o sobrenome dele. Eu não sei falar o nome dele, gente, mas ele é incrível, é o cara por trás de todo o conceito de meninas rosas. Ele é o criador, exato, ele é o criador do Samurai Jack. O cara é tipo um gênio. Ele é um gênio e é ele que vai estar por trás da animação do Serpente Marinha. E eu acho que ele pode sim, o que o Marcos falou, né, de transformar em uma coisa tipo incrível. Cara, se tem uma pessoa que pode fazer um bagulho doido é ele. Olha, eu não tenho nem dúvida disso. Ia ser bem Uma coisa doido. que eu gosto é que histórias não pedidas geralmente tem uma história a ser contada. Né? A gente vê Uhum. no próprio universo Star Wars. Fizeram uma série do Boba Fett e uma série do Andor. Se você perguntasse pros fãs antes
Você quer uma série do Boba Fett ou do Andor? Todo mundo ia falar Boba Fett. A série do Boba Fett foi uma merda, tanto que às vezes as pessoas nem lembram que existiu. A série de Andor é provavelmente a melhor série que a gente tem do mundo de Star Wars. Então, a série live action, né, que tem Clone Wars, que é muito foda. Mas é nisso. Se você tá contando uma história que as pessoas não pediram, é porque você tem o que falar. E assim como o Cavaleiro dos Sete Reinos. No meio de um monte de lançamento, de Dinastia Targaryen, dos livros da história principal das Crônicas de Gelo e Fogo, o Martin lança um livro de 3 contos de um cara X, é porque ele tem uma história pra contar, e ele teve. E a gente viu que são histórias muito fodas, né? Então, é nisso que eu tenho a esperança aí dessa série de Serpente Marinha. E agora, eu quero saber de você, Viti. Por que não temos Starks em O Cavaleiro dos Sete Reinos, nas justas, nos torneios? Vamos lá. Eu acho que tem duas grandes questões, que é a questão cultural e a questão geográfica. A questão geográfica eu acho que é bem forte. Quando a gente tá em Game of Thrones, agora eu vou falar de cabeça, eu acho que, tipo assim, demorou um mês, 30 dias andando, né? Tipo, fazendo a viagem pra galera chegar de Porto Real até o norte, pra ir visitar o Ned lá pro Robert pedir pra ele ser o mão dele. E assim, gente, é muito longe. É tipo 30 dias direto, é coisa pra caramba. Então, eu acho que é uma questão muito mais cultural, que é o que foi estabelecido. Tipo assim, eu acho que eles enviam até o convite. Só que pensem assim, o convite tem que chegar. Os caras têm que se preparar pra descer. Tipo, pro convite chegar já é um mês, entendeu? E daí eles não fazem esse tempo todo. É muito mais do tipo, nossa, o aniversário da minha filha é daqui a 2 meses. A gente precisa de tempo pra se preparar. Tem toda a questão de quem que vai convidar. Acho que talvez tenha que pedir pra coroa primeiro. Sabe aquela coisa meio prática de protocolar formulário no cartório, tirar a segunda via? Eu acho que eles têm que fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que tem muito essa questão geográfica, com a galera que é do norte mesmo. Terras fluviais, você vai ver lá, etc. Mas o norte é um pouco mais difícil. Os Bolton, eles aparecem mais. Eles aparecem, inclusive, no de House of the Dragon, se eu não tô enganada. Quando tem o do Daemon. Eu acho que eles aparecem porque eles são os mais sul das casas do norte. Eles estão, tipo, mais para baixo. Eles são do norte, mas eles estão numa região um pouco mais abaixo. Então, eles têm uma facilidade um pouquinho melhor de se locomover ali na região. Então, eu acho que tem muito essa questão. E do outro lado, a gente tem a questão cultural. A galera do norte, que tem a questão dos deuses antigos e tudo mais, eles acreditam muito mais do que talvez seja o tema, né, da temporada, do que é ser cavaleiro. É muito mais sobre honra, é muito mais sobre tempo servido, atos, ações e etc, do que armaduras bonitinhas e juramentos floreados e honrarias e vamos dizer. Eles olham para essas práticas assim do sul com olhos assim meio ai, que coisa tonta. Eu acho que eu acho que tem um pouco disso. Eles são muito mais do tipo você criar o seu nome, né? Criar a sua reputação, do que você, né? Tipo fazer ao contrário, né? Você receber isso e daí você se tornar uma grande pessoa, etc. O exemplo que a gente tem disso acho que é o Jory, o nome dele, que era um dos caras que era tipo mão direita do Ned, que foi com eles para Porto Real. Exato. Ele era um coração, ele era muito legal. Ele era tipo, cara, ele já viveu horrores ali no Stark, tem experiência. Ninguém duvida que esse cara sabe lutar, certo? Em outros tempos, em outras localizações, ele com certeza seria um cavaleiro. Mas eles não vão ficar fazendo esse negócio de justa, sabe? Tipo, isso não é uma coisa forte. Então, quando a gente vê ele indo conversar com o Sir Hugh, que era o escudeiro, ou tipo, o cara do copo lá do Jon Arryn, quando o Jon Arryn morre na primeira temporada, aí o Ned manda ele falar com e o Sir Hugh tinha se tornado cavaleiro, e ele é todo metido. E aí quando ele vai falar, é verdade. Esse brother aí mesmo,
chatonildo, meu Deus do céu, ele é chatonildo em todas as versões dele. E aí, quando o Jory fala com ele. Quando o Jory vai falar com ele, né, cumprimentar, Sir, que não sei o quê. E aí ele chama o Jory de Sir. E ele fala, não, eu não sou cavaleiro. E aí ele, tipo, olha meio assim, tipo, sabe, aquela carinha dele e tal. Então tem isso. Eu não sei se tem mais uma justificativa. Eu ainda não assisti, mas eu sei que tem um vídeo da Mikan, que é a nossa biblioteca de Westeros ambulante brasileira. Eu acho que ela fez um vídeo sobre o se tornar cavaleiro e tipos de cavaleiro. Eu posso até me informar sobre, vou lá na biblioteca de Mikan fazer minhas pesquisas, e se a gente achar mais algum fator que eu não esteja lembrando agora, a gente pode fazer um post sobre isso. Mas eu acho que essas são as duas coisas principais, assim, do por que não temos galera do norte. E não é só, quando a gente fala norte, não é Starks apenas, tá, gente? Tem muita gente no norte, tem muitas outras casas. Então é isso. É bom lembrar que o norte, ele é maior do que o resto de Westeros. Então, assim, mas tem Lannister, tem Tyrell, tem gente de todos os outros reinos, dos 7 reinos, dos 9 reinos. E não tem os Stark. O norte é maior do que todo o resto junto. Então a distância do norte é bizarramente longa. E realmente eles cultuam os deuses antigos, eles não se misturam nessas tradições. E eles não têm esse tipo de título, é mais por feitos realmente. As pessoas lá são mais honradas, eles têm essa palavra mais forte, que é sempre a forma como eles se vangloriam mesmo, né? Tanto que a Cersei usa isso, falando com o Jon Snow lá, eu só aceito participar lá da Longa Noite se o Stark, aí o Jon Snow, ele falar que não vai se unir a Daenerys. O Jon poderia ter mentido, a Daenerys até falar isso, mas o Norte não tem, a palavra de Nortenho não faz curva, e então por isso que eles não estão. E aí, isso entra, eu acho, um pouco dos Bolton também. Tem a ver com os Bolton estarem mais para baixo, ser mais fácil, mas tem a ver também com os Bolton serem os principais rivais dos Stark. Então, deles quererem fazer uma médiazinha com o resto do reino, que os Stark não fazem. Algo pra. Aqueles, sabe o rato que fica tentando ser um pouquinho mais? Então vai pegando pelas migalhas, vai puxando o saco de Lannister, vai puxando o saco de Baratheon. Os Stark nunca vão precisar fazer isso. Mas a cordinha do norte ali, que são os Bolton, vão. Então, até por isso eu acho que eles se esforçam mais para estar em torneios e para seguir tradições do restante do reino, que os Stark e as outras casas do norte não se esforçam. Você não vai ver um Mormont lá participando de um torneio. O Sir Jorah Mormont, ele é um cavaleiro, mas o Jorah, ele tem uma história própria dele lá. Foi expulso da casa dele, foi exilado, uma porrada de coisa. E então realmente é por conta disso. As tradições nortenhas não lidam dessa forma com ser um cavaleiro, né? É muito por isso que eles não estão ali. Agora, Vich, vamos falar um pouquinho de House of the Dragon, mas assim, um tópico sensível aqui de... House of the Dragon é tópico sensível, tá, gente? Até porque o Ryan Condal é uma pessoa que eu espero nunca mais falar dele depois que acabar House of the Dragon. Espero nunca ver esse cara. Ele tá no nível dos D&D, talvez até pior, porque os D&D ainda tem um pouco do cuidado do Martin pra falar. O Martin fala que eles ignoraram, que eles fizeram um monte de merda, mas ele fala com mais calma do que ele fala do Ryan Condal, né? E então, assim... Vamos focar aqui numa parada que foi muito conversada, discutida, quando saiu o teaser da terceira temporada de House of the Dragon, que chega ainda esse ano. Tessarion. Tessarion, a Rainha Azul, o dragão do Daeron, filho da Alicent, que é o filho que ainda não apareceu. É o filho que estava escondido no jardim de cima, lá, estava escondido lá na casa dos Hightower, não no jardim de cima, mas lá na parte dos jardins do Tyrell lá. De Vila Velha. E por que a Tessarion aparece presa em um monte de lança? Por que ela não voa? O que estava acontecendo? E as teorias envolvendo o falso Daeron. Isso aqui, gente, é tudo teoria. Então não tem spoiler. O livro também não aborda isso do jeito mais profundo. Então a gente pode falar livremente dessa situação. Tessarion, um dragão lindo, maravilhoso, preso ali, que a gente viu no trailer. Vocês estão vendo a imagem aí. E essa teoria do porquê estaria preso e do falso Daeron. Primeiro ponto, tá aberto em cima, o dragão precisa correr pra voar. A gente vê todos os dragões, eles dão uma corridinha e voa. Se a Tessarion tá presa num cubículo, não adianta tá aberto em cima que ela não vai conseguir sair. Segundo, essas teorias, elas apontam que a Tessarion estaria presa porque ela é muito próxima do Daeron.
E como o exército Hightower estava tentando enganar o exército da Rhaenyra, eles tinham um falso Daron. Então, para Tessarion não ir atrás do Daron verdadeiro, indicar que o outro é falso, eles deixaram ela presa, né? E aí nós temos alguns pontos dessa teoria que a gente vai falar também mais um pouquinho, mas temos também problemas em relação a isso, que é algo que o Ryan Condon poderia ignorar, porque ele não tá nem aí pra lore, ele não tá nem pra nada do tipo. Então são coisas que me preocupam muito, né? Então manda aí, Vit, o que você acha dessa situação toda de falso Daron aí? Gente, ai, olha, sinceramente, no livro a gente tem essa situação de novamente, sem trazer spoilers, assim, o que a gente pode falar sobre House of the Dragon, período de Fogo e Sangue, é que todo mundo morre, independente da ordem. Então eu não estou falando quando vai haver um momento, né, tipo, o Daeron morreu, vamos dizer assim. No livro, quando existe esse momento Daeron morreu, não tem um corpo. E aí existe essa questão ele não morreu, na verdade ele fugir. E aí existe na história alguns pretenders, né? Algumas pessoas que aparecem falando, não, eu sou Daeron, etc. Isso dentro do livro. Quando a gente vai pra série, a gente pode estar vendo uma outra camada, já que a série trouxe outras camadas. No livro, a gente tem que lembrar de que as idades são modificadas, né? Então, tipo assim, aliás, originalmente pra série foram modificadas. A Alicent e a Rhaenyra têm uma diferença de idade muito grande no livro. E aí tem esses negócios da Rhaenyra com o Criston Cole e etc, tal. No livro, a gente não tem uma confirmação de a Alicent estava dando pro Criston Cole. Na verdade, a gente não tem nem cheiro disso no livro. Aí qual que é a questão? Supostamente, nessa situação em que existe este moleque que ninguém explicou na série, por que caralhos ele desapareceu? A gente não vê ele nem criança. Tipo, com quantos anos ele foi mandado pra Vila Velha? Contudo, vou fazer um parênteses aqui. A gente acabou de ver em Cavaleiro dos Sete Reinos como que pode funcionar a dinâmica de 4 filhos. No caso, o Daeron é um 4º filho. A gente já tem o herdeiro, né? O primeiro filho, o Aegon. O plano B, o Aemond. O terceiro filho, que é o 4º filho, contando a Helena, meio que ele pode ser o que ele quiser. Pense como se ele fosse o mestre Aemon, né? Tipo assim, o filho que vai ser mandado para outros cantos, tipo, para fazer estudos. Ele foi fazer intercâmbio. Então, assim, não é uma coisa que nunca foi antes vista. A Alicent, como mãe dele, fala: não, vou mandar meu filho para morar com a minha família, né? Porque tudo que eu faço é para casa Targaryen. Alguma coisa eu vou ter que fazer pelos Hightower. Deixa eu mandar meu filho pra ir lá, morar em Vila Velha, aprender sobre Vila Velha, levar o dragão dele, porque é sempre legal ter um dragão no lugar onde minha família inteira mora, né? Tipo, é uma questão, né? O dragão dele estar lá. Climaticamente eu acho esquisito, mas essa não é muita questão. E que ela manda, só que assim, a gente vê eles crianças, a gente vê eles bebês, e a gente nunca viu o cheiro do Daeron. Por quê? Talvez o Daeron não tenha a carinha dos Targaryen, tal qual os meninos Velaryon não tinham carinha de Velaryon e tinham carinha de Strong. Talvez o Daeron seja ruivo ou outras cores de cabelo, né? Aquela coisa. Se for outra cor de cabelo que não seja a cor da Alicent, o negócio vai ficar louco. Mas vamos supor que ele seja ruivo, que é a cor de cabelo dos Hightower. E se ele for filho do Criston Cole, entendeu? E se ele tiver uma cor diferente de cabelo, que é o que supostamente é a base. Ninguém fala de cor de pele. House of the Dragon, gente. A gente tem os Velaryon, que são pessoas pretas, mas ninguém nunca fala de. Mas eles não são pretos! Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. É do tipo, olha pra eles. Olha como eles são diferentes. Eles nunca falam isso. Mas também tem a questão da cor de cabelo. No livro, é muito mais pela cor do cabelo e pelo nariz, pelo feature, assim, deles, que falam que os meninos da Rhaenyra são bastardos. Então imagina a Alicent, que passou a vida inteira dela, né, falando de como os filhos eram diferentes do pai pra Rhaenyra, e aí ela vai parir a última criança dela e a criança nasce diferente do pai.
poço de hipocrisia que é a Alicent, isso daí pra mim, primeiro, ser filho do Christian Cole. Aí, esse é o negócio que eu falei do Sr. Ryan Condon ignorar qualquer cânone, qualquer lore que existe. Ser filho do Christian Cole deixaria o Daeron sem qualquer resquício de sangue Targaryen. Não tem como ele ter um dragão. Se o Ryan Condon fizer isso, se ele fizer esta merda, aí é papo de caçar o cara, entendeu? Trazer o cara na CCXP pra dar uma chuva de vaia nele, assim, que ele nunca vai esquecer na vida dele. Eu acho que ele não veio ainda. Já veio, já teve painel de House of Dragon aqui, mas eu acho que ele não tava. Ai, não tem coragem, não tem coragem. Não tem coragem. Então, assim, essa do Criston Cole seria um desastre absoluto, porque... Por conta disso, não tem... Como que ele vai ter um dragão? Ai, tem a Needle lá que tem um dragão. Primeiro que o Chip Stealer no livro lá não é necessariamente um dragão Targaryen, é um dragão selvagem. Segundo que ela também não necessariamente não tem sangue Targaryen, né? Então, vamos manter assim, todos que a gente tem conhecimento, eles têm um sangue Targaryen de algum momento pra ter essa relação com o dragão. E é sangue Targaryen, não adianta ser sangue Velaryon. Né? É sangue Targaryen, os Velaryon não tem essa relação. Ah, os irmãos do Casco têm? E aí, a série mesmo fez questão de indicar, não sei se é a série ou o livro, indicar que a mãe bastarda, a mãe deles lá, a amante do Corlys, ela teria atraído o Corlys por ter traços valerianos. E aí ela seria uma bastarda Targaryen de outro tempo. E por isso seria também uma prova de que a mãe deles era uma Targaryen. Acho que eles falam dá a entender isso ou no livro ou na série. A gente comentou isso na época que o Adam consegue pegar o Silver Ring lá. Inclusive, cena foda. Essa cena foi muito foda na segunda temporada do Dragon. Ele fala, né? A Rhaenyra fala, você se ajoelhou rápido demais. Aí os deuses me chamaram, me convocaram pra isso. Quem sou eu pra falar não, tá ligado? Então, e aí, quebraria isso num nível bizarro. Agora, eles serem filhos da Alicent com o Viserys, mas nascer ruivinho, e a Alicent olhar e falar, mano, eu descascava a Rhaenyra porque os moleques não pareciam Targaryen. Eu cheguei no Laenor e falei, continua tentando que uma hora nasce um parecidinho com você. E aí vai nascer um ruivo aqui. Eu não tô afim de ouvir picuinha da Rhaenyra nem de ninguém. Vou mandar esse moleque pra lá. Tem esse ponto também de seu terceiro filho. Você já tem o rei, você já tem o guerreiro, você vai ter agora o diplomata. Manda pra lá. Você tá perto da cidadela? Deixa lá, entendeu? Também é muito melhor pra educação dele. Outra coisa, ela viu que deu merda no Aegon e no Aemond? Manda pra lá. É a mesma coisa que a gente viu ali a discussão do Maker, vamos supor assim. Exato. O primeiro deu errado. O primeiro é o psicopata. O segundo também é. Aí por isso que ela também tem aquela cena dela perguntando: ele é gentil? Como é que ele é? Aí ele fala: ele é legal e tal. É do tipo, manter a criança longe das coisas que fazem os Targaryen serem doidos, que é eles mesmos, né? São eles mesmos. Essa questão. Exatamente. Então, assim, ele tem que ser filho do Viserys pra ele ter um dragão. Se não tiver, vai ser bizarro. Mas a Alicent... absurdo se ela abrir um negócio desse, cara. Se eles não justificarem um buraco tão fundo, tão fundo, tão fundo. A única outra justificativa que eu teria pra dar sobre isso seria se por acaso, por algum motivo, que eu não sei como eles justificariam também, ele não fosse filho do Aegon. E ela tivesse passado como se ela tivesse engravidado. Que já teve coisas na história de acontecer. Tipo, na história eu digo assim, tipo, de mãe, tipo, porque a filha era mais nova. E daí engravidou. O Daeron ser filho do Aegon? E a mãe pegou pra... Nossa! Aí tudo bem. Botou na linha de sucessão. Por quê? E por que eu digo isso? Porque a Rhaenyra já tinha mais filhos homens do que ela. E ela ficou com medo. Se ela botasse mais um filho ali, mais um filho homem, talvez equilibrasse. Não sei por quê. Pra que ela não, tipo... É porque seria um bastardo. Não entraria na linha de sucessão se fosse o do Aegon. Só que a gente tem já a história dos bastardos do Aegon, porque a gente viu na segunda temporada quando foca ali em um... Como é que chama? Rinha lá no... tinha uma rinha de criança lá. E tinha umas crianças com cabelo valeriano. Tem uma criança e aí o Arik e o Eric, o que não é com ele, o Eric, fala tipo, é do Aegon? Aí ele tipo... lógico, né? Tipo... Da missa você não sabe a metade,
Sabe? Uma coisa meio assim. Ou, sabe, se fosse um filho que o Aegon, né, teve com uma pessoa mais nobre, por exemplo, uma coisa meio Grandes Bastardos, talvez se ele tivesse engravidado alguém, tipo, ali, mas assim, ia ser um bagulho tão mirabolante. Se fizessem isso, ia ser uma loucura. Sabe, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ou, cara, seria mais fácil se ela tivesse uma filha, sabe? De falar, ah, não, na verdade fui eu. Mas, tipo, não tem base pra, tipo, ah, sim, a Helena, ela desapareceu, então viajar com a Alicent porque ela engravidou do Aemon, sabe? Uma coisa assim, tipo, não, acho que não daria muito. Também acho que não. Eu acho que os filhos do Aegon são do Aemond, né? Mas aí é outra história, eles continuam lá, não ia mudar nada. Grandes acontecimentos da árvore genealógica dos Targaryen, a gente deveria contar quantas vezes falam que o filho é de um irmão e pode ser que seja do outro. Tipo, Exato. E assim também, né? A Alicent, ela sempre vai ser um poço de hipocrisia. Porque falou dos filhos da Rhaenyra os filhos dela fazem muito mais merda que os da Rhaenyra, são muito mais mal criados, em termos de criação mesmo, do que os da Rhaenyra. E ainda tem essa parada do Aegon mesmo. Tem uma porrada de filho. A gente já viu ela provavelmente não, né? Ela dando chá abortivo pra mulher que foi usada pelo Aegon, né? Então, então, assim, a Alicent, ela não. E esse negócio, isso aí é uma coisa que me incomoda tanto em House of Dragon, tentar humanizar a Alicent, que já passou desse ponto. Pra mim é outra. Isso aí é uma coisa do Ryan Condon que não me desce. Ai, a Alicent vai abrir os portões da Fortaleza Vermelha pra mim aqui, mano. A Alicent e Rhaenyra, ter o passado de amizade ali, é bom pra dar uma camada a mais pro conflito delas, não pra fazer com que elas voltem a ser para, né? Então, primeira temporada isso foi feito muito bem. Eu sei que vocês não gostam de House of the Dragon, mas a primeira temporada é muito boa. Eu gosto pra caralho da primeira temporada. Ela tem questões? Tem. É muito boa. a primeira tem o Sapochnik e tem o Martin muito envolvido. A primeira, ela toma tempo pra fazer as coisas. A primeira temporada tem muitos saltos temporais. A gente vê o começo da primeira temporada, a Rhaenyra criança. A gente termina a primeira temporada com os filhos da Rhaenyra sendo mais velhos do que ela era quando começou. A dança dos dragões não acontece de uma hora pra outra. Ela acontece em momentos, em situações específicas que vão aumentando a bola de neve. E por isso também é que essa pressa do Ryan Condal, que não fez mais salto temporal, vai estragar grandes momentos que o livro tem. Tem dragões no livro que eles cometem, que eles conseguem atos heróicos, que aqui eles estão do tamanho de um braço, não tem como eles fazerem isso. Por quê? Porque o Ryan Condal esqueceu a possibilidade de usar saltos temporais, porque ele quis fazer um conflito desse tamanho ser um conflito que acontece na mesma hora. Tudo acontece na mesma hora. Ah, morreu um aqui, desencadeou outro evento ali. Mano, não é assim que funciona. Não deveria ser assim que a série lidaria com isso. E a série, na primeira temporada, que o pessoal reclama dos saltos temporais, mas é a grande temporada de House of Dragon, ela faz do jeito que tem que ser feito. A dança dos dragões começa no dia que a Alicent usa verde, a Rhaenyra usa preto, elas estão sentadas no jantar e elas não têm nem filho ainda. Quando ela termina, os filhos delas já estão adultos, sabe? Então, assim, é uma situação que demora pra acontecer. É uma situação em que dragões nascem, dragões ficam grandes a ponto de serem montados e de atuar na guerra. E o Ryan Condal não deu tempo disso acontecer. Então, assim, por isso que essas situações todas elas vão me incomodando. E essa da Alicent com a Rhaenyra, pra mim, é só mais um ponto de incômodo gigante. Mas o principal é isso, mano. A gente tem aqui dois bebês, que são os filhos da Rhaenyra, que tinham que ter condição de estar montados em seus dragões se a história fosse seguir o livro. E assim, o livro tá aqui. Eu tava relendo de novo pra ficar mais puto, acho. Não sei nem porque que eu fui mexer. Sabe? Porque aí você pega a Batalha da Goela. Então, você pega a Batalha da Goela lá, que vai abrir a terceira temporada, e você joga a Baela lá, por quê? Porque os filhos da Rhaenyra tinham que ter idade de montar dragão, e os dragões deles são do tamanho de uma mão. E aí você vai colocar... O que ele quer com a Baela no meio dessa treta? Sabe? Então, assim, são várias coisas que me incomodam, que me deixam com medo... E o ponto principal é Rhaenyra e Alicent. Mano, que é isso, cara? Já deu essas duas aí, entendeu?
Voltando a falar de vídeos excelentes da Mikan, depois eu te mando até esse link, Marcos. Eu assisti um vídeo semana passada dela, acho que tem, sei lá, 2 horas. E ela fez, tipo, acho que foram 7 ou 8 níveis de iceberg das consequências de uma decisão que o Ryan Condal tomou na primeira temporada. Na segunda temporada. Que na primeira temporada a gente viu, tipo, a gente ficou meio assim, não, deve. Segunda temporada vai dar um jeito, né? Aham, são coisas que a gente justificava. Que é a questão de que o Aegon e a Helena terem 3 filhos. Os gêmeos, o Jaehaerys e a Jaehaera, e o Maegor, que era o mais novo. Então, quando acontece sangue e queijo, que tem aquela escolha, a escolha não é entre o Jaehaerys e a Jaehaera, é o velho do trono, né, do Aegon, e o herdeiro mais novo. Essa é a escolha que acontece. E o Ryan tratou isso como se fosse, tipo, a gente não... Meio que a justificativa, pelo menos do que eu li, é de que é difícil trabalhar com criança. Não só é difícil, mas é uma cena muito pesada, em que as crianças teriam que estar, tipo, presentes, assim, tipo, participando, não tipo, dormindo, sabe? E assim, é uma cena muito, muito pesada de filmar, e que tem que ter N outras, sabe, tipo, taxas, regras, sindicato, não sei o quê, por causa de, né, gravações com crianças. Eu não acho isso justificado. Eu não acho isso justificativo o suficiente, porque, cara, quando eu fui assistir esse vídeo da Miriam, e eu fui ficando gradativamente mais puta, porque a gente vai ver as consequências disso. Puta, mano, tipo assim, eu não sei como que eles vão resolver certas coisas nessa terceira temporada. Eu tô genuinamente estressada com isso. Uma coisa que a gente pode falar, porque não é mais spoiler, a Helena era pra estar morta já. É verdade. O sangue e queijo acontece no primeiro episódio da segunda temporada. O que acontece no São duas livro depois é que ela tem que escolher um dos filhos. Aí ela escolhe um, depois de muita luta, de falar, não me mata, não vou escolher, não sei o que. Ela escolhe um, eles matam o outro e deixam o que ela escolheu pra morrer vivo e falam, sua mãe escolheu você pra morrer. Ela, depois disso, para de tomar banho, para de sair do quarto e se taca da Fortaleza Vermelha Não, e cai e morre. o outro filho dela morre antes. Quando ela recebe a notícia de que o outro filho morreu, aí que ela... E esse é o grande problema, gente. Como que isso vai acontecer se ela não tem essa motivação agora? Tipo assim, não é que ela não tem, o filho dela morreu, mas assim, como que ela vai morrer? O ponto dela não sair do quarto e tudo mais, isso aí já acontece no sangue e queijo. E aqui não, ela já tomou banho, já tava de boa lá. Ela já mete um apavoro no Aemond no final da temporada, fazendo um monte de coisa que a Helena não fez. E assim também, se você pegar um arco de personagem e desenvolver direito, pode ser até bom a mudança. Game of Thrones faz várias mudanças. Come personagem que não existe, tipo assim, bota personagem que não existe, tira personagem que existe, é importante. Mas aqui não tá sendo feito de uma maneira boa. Sabe? Não tá. A parte que eu gosto, a Raena com o Roubo Ovelha lá, o Chip Stealer. Eu não desgosto. Sabe? Eu acho que aí é uma que você consegue entender. Mas agora, porque assim, quando a Needles entra e pega esse dragão, a Raena some. Quando a Raena volta, a Needles some. Então, elas podem realmente... Aí entra a parada da adaptação que Game of Thrones fez e fez muito bem. Pegar essas duas histórias e juntar em uma só. Isso aí até você mantém a regra de sangue Targaryen para dragão, que era a única dúvida que tinha, era da Needles, né? Então, mas o resto, mano, é Mas muito... ainda assim, a Needles, ela tem uma história ali, tipo, independente de se ela tem dragão ou não, que gera vários conflitos e tudo mais, e que daí não vai ter. Tipo, não vai Então, ter. assim, mas tem, a Needles, ela tem uma relação com o Daemon também, que as pessoas até falam, ele amava como uma filha. A gente tem a Rhaena sempre necessitando da aprovação do pai, muito por conta dela não ter um dragão, não ter chocado o ovo de dragão. Então eu acho que isso daí pode acrescentar nesse conflito. Sabe, ela se arriscar nesse nível, porque o pai dela cresceu renegando ela dessa forma e tudo mais. Até porque no livro a Rhaena termina a história conseguindo um dragãozinho. Né? Então, tipo assim, Sim. são coisas que não vão ser grandes mudanças. Agora, o que ele fez com a Helena e inventar desculpa de é criança, é não sei o quê.
O Dexter tá falando um monte de palavrão, tá vendo um monte. O ator do Bran teve que ver. Eu não sei se eles colocaram o Bran pra ver o Jaime e a Cersei Ah, se acho catando que lá. Obviamente não. Mas assim, deram um jeito de fazer uma cena que tem. Na cena tem a criança num momento desconfortável. E pronto. Daria pra fazer isso. O ator do Bran, realmente, ele não teve que ver duas pessoas naquela situação. Até porque ele era uma criancinha nessa época. Mas deram um jeito de fazer muita cena pavorosa com o Bran, com o próprio o ah, irmãozinho dele lá, o. Caralho, esqueci, tava Rickon. ali. O Rickon. Então, assim, a área, mano, a área tem uma porrada de cena traumática também. A Sansa era criança também. Então, não era bebê, mas. Porra, você. Cara, você não tá fazendo Essa uma série de diferença, esquina. eles fizeram uma diferença de idade interessante pro livro, porque é isso, esse tipo de mudança é o que a gente sabe que é necessário, porque, cara, se a gente fosse fazer a idade do livro, eles são muito mais novos, o Bran começa, eu não sei, é alguma É. coisa assim, A 6, Daenerys é 7 anos. criança, o Robb tem 12 Exato. anos. A Daenerys, gente, a Daenerys é um ponto, sabe? Do tipo, acho que eles tiveram que planilhar por ela, porque as cenas dela eram tipo, muito sexuais, sabe? Não ia É. dar certo. Mas assim, esse livro da Miriam, ele é muito bom porque, tipo, cara, todos os mas, gente, você não tá entendendo a quantidade de coisa que desencadeia por causa. Então, assim, se vocês quiserem, a gente podem procurar no YouTube, a gente link e tal. Porque ela é aquilo que eu falei, a Miriam é uma historiadora. E, cara, eu fiquei muito mal com isso. Porque eu também fiquei pensando, eu tava falando isso com alguém semana passada. Qual foi a decisão de eles tirarem o cogumelo? Tipo assim, como é que eu sei que as coisas aconteceram? Porque se o cogumelo não existe, se o cogumelo não tá lá, como é que o livro ele achava que tinha? Porque os mestres estão Ele ali. tava perto da Rhaenyra toda hora, né? Tipo, ele é desde o Viserys, ele viu a Rhaenyra, tipo, nascer. E aí não tem isso. E aí, por exemplo, agora no trailer, porque eu tento me lembrar disso, sabe? Ai, essa cena, eu tento meio que me convencer às vezes, no caso. Essa cena pode ter acontecido porque só tem essas duas pessoas nessa sala. Essa cena realmente aconteceu de tal jeito, tem o meu, até o mestre tá aí, ou outras pessoas estão aí que poderiam contar pros mestres, sabe? Umas coisas assim. Eu fico meio que prestando atenção nessas coisas. Aí, por exemplo, no trailer me chega essa coisa, não, a Alice vai abrir a porta pra gente. Ela fala isso na sala do trono dela em Dragonstone. Tipo, na frente de um monte de gente. Gente, isso não é possível. Me desculpa. Que é isso, gente? Que é isso? Isso que Não. você falou, a gente fez muito na segunda temporada. De tipo assim, não tinha muita gente nessa situação, então pode ter acontecido sem o livro registrar, porque o livro é de ponto de vista de 3 outras pessoas. A parada da adaga, por exemplo. Essa, como vem desde a primeira temporada, eu vou continuar defendendo. Eu acho que a adaga que vem desde Aegon o Conquistador, que era a adaga da Rhaenys, que não sei o que, ela pode muito bem ser essa importância da profecia, porque é algo passado de rei para herdeiro. O Eustace, o Cogumelo, eles não teriam como saber da existência disso. Então a adaga continua intocável, tomara que o Ryan Condor não faça cagada com isso. Agora, Deus. para você excluir personagens, você precisa fazer um exercício. Tipo assim, este personagem começa onde e termina onde. Este personagem começa onde e termina onde. Se der pra você mesclar essas histórias em outros personagens, você faz. Se não der, não faz. A parada do terceiro filho da Helena não dá. E ele simplesmente cagou pra isso. Por isso que eu falo que eu não desgosto da Raena. Porque você combinar a história da Raena e da Needles, no final, dá na mesma. Querendo ou não. Não vai, o final não vai ser alterado, porque dá pra você consertar. Agora, essa não dá, não dá. E é por isso que o Martin ficou triste, é por isso que a gente fica chateado. E agora virou fanfic, cara. Tipo assim, a gente vai ver, vão ter momentos grandiosos. Emma Darcy não tem culpa disso. Matt Smith não tem culpa disso. Olivia Cook não tem culpa disso. Os atores são ótimos. Inclusive o Martin falou, Emma Darcy e Matt Smith são perfeitos pro Daemon e da Rhaenyra, o que eu imaginei. A Millie Alcock, que faz a Rhaenyrinha, também insana, absurda. Mas o que o Ryan Condal está fazendo é se distanciar cada vez mais dos livros. E assim, se fosse um bom distanciamento, seria uma coisa. Eu queria São entender por ideias quê. ruins. Eu queria muito entender por quê. Porque a gente viu aqui um comportamento de um showrunner
O Ira Parker é showrunner, né? O cargo dele. Ele tá tendo uma comunicação com os fãs. Eu não sei nem qual plataforma que é, mas ele tem um negócio lá de, tipo, de perguntas e respostas. E daí, tipo, teve gente que falou, pô, essa frase. Ah, por que você não adaptou isso? E juro por Deus, teve uns negócios que ele fala assim, putz, sinto muito, deveria ter pensado nisso. Cara, essa transparência dele, tanto quando ele fala, putz, né, não deu, mas quando ele fala, ai, a gente fez isso, pensando naquilo XY, essa aproximação com o público e com respeito da obra, é o que diferenciou o Cavaleiro dos Sete Reinos. A pessoa do Ira, tipo, não é só o trabalho que a gente viu, mas é a pessoa que ele é por trás e que claramente a gente consegue, isso transparece, né, na obra, no jeito que o George fala dele, no jeito que ele interage com o público, no jeito que o próprio elenco interage com ele. Eu não lembro de ver interações entre o Ryan e o elenco do jeito que eu vi algumas interações online do Ira com o elenco de Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu acho que, tipo, a partir do momento em que você me perde, né, que você é corrompido pela indústria, talvez seja isso que tenha rolado, sabe? Porque, cara, sair de uma primeira temporada que, tipo, de verdade, tem gente que vai discordar, tem o livro puristas, etc. Igual teve esses papos com Percy Jackson recentemente. É uma adaptação, né? Não é uma cópia, é uma adaptação. Eu acho que House of the Dragon, temporada, né, Season 1, é uma ótima adaptação. Eu dou uma nota, sei lá, 8,3. Uma adaptação. Sei lá, velho, é muito boa. Aí a segunda temporada, eu lembro. Cada episódio, gente. Nossa. Então, né? Aí as coisas, especialmente pro final da temporada, a gente tava quase arrancando os que ninguém tava entendendo nada. Como? O que tá acontecendo, gente? E teve momentos bons. A segunda temporada tem momentos bons. Tem. Não tem como falar que não tem. Tem. Eu me emociono. É. Gente, o quarto episódio, porra. Bom demais. A rainha que nunca foi. Essa situação da Melis, da forma com que ela e com que a Rhaenys e a Melis elas se conectam, da Rhaenys ser uma montadora mais experiente em batalha e não falar um Dracarys. Porque o Dracarys é uma antecipação, ele fecha a visão do dragão, o dragão não vê o que está acontecendo depois, ela usa isso. Eles fazem isso com todo cuidado, né? A gente sabe que nessa temporada o Martin ainda estava ali. Então, esses detalhes a gente sabe que vem dele, que não vem do Ryan Condal. E pra mim, isso daí é ego. É ego do cara que se acha melhor do que o autor. E é uma coisa que o Martin vem falando que acontece em várias franquias. Você passa a sua história pra um showrunner adaptar e ele acha que ele é melhor do que você e ele quer fazer a história dele usando os seus personagens. Tipo assim, se ele fosse muito capaz de criar uma história, ele criava do zero. Sabe, mas ele tá usando os personagens do Martin pra fazer uma fanfic. E aí, entra nessa... A segunda temporada tem cenas grandiosas. Os irmãos lá, o Cargill, essa cena é muito boa, dos dois. Um deles entregando a coroa pra Rhaenyra, né? Ajoelhando, entregando a coroa pra Rhaenyra ali, depois que ele consegue libertar a Rhaenys e vai lá ao encontro dela. São cenas muito boas que a gente estava ansioso pra ver. Tem coisas muito boas ali, né? Mas, assim, tem coisas desastrosas que não dá pra ser defendida. E essa terceira temporada promete mais, sabe? Promete que a pior decisão do Ryan Condal vai ser a próxima sempre, assim. Então, Sim. é um negócio de muito egocêntrico. Desculpa. Contextualizando, gente, o Marcos tá falando porque houveram vazamentos. A gente não vai falar quais vazamentos foram, mas do mesmo jeito que houveram vazamentos na segunda temporada, e eu também não fui atrás depois da segunda temporada pra saber se os vazamentos eram reais ou não. Eu tomei um e daí eu avisei o Marcos, e aí eu falei, mano, se isso acontecer, a gente vai estar aqui em junho toda semana pra dar risada. Tipo assim, pra falar mal. Porque se isso acontecer, não tem o que salvar. Essa terceira temporada já chacota. Não vi o que é. Mas tem uma página brasileira que chama House of Dragons, no Twitter, que postou esse roteiro e escreveu assim: as pessoas pegam os nossos vazamentos e aumentam. Então não acreditem nisso. Eu não li o que é, mas eu vi esse post deles. Mas assim, se pegaram os vazamentos dessa página, que é uma página brasileira, e aumentaram, alguma coisa ali de verdade tem.
visto um que era em inglês, mas assim, assustador, gente, assustador. Então é Eu isso não que consigo. o Ryan Condal ele é. Ele é uma pessoa que tem a síndrome de protagonista. Ele está lá. O Ira Parker, vamos comparar? Ele venera o Martin. Toda declaração que ele dá, a gente vê ele venerando o Martin. E a gente vê o Martin como é com ele também. Tipo, caralho, que história perfeita, adaptou muito bem, não sei o que, Eles não sei o sempre que estão lá. assim, sorrindo, sabe? Sempre estão Exato, sorrindo. ele está fazendo, tipo assim, ele entrou nisso pra honrar a história do Martin. O Ryan Condal deve ter entrado assim, eu acho que se fosse assim, assim, assado, seria melhor. Então ele já começou conspirando, ele tá fazendo uma guerra dos tronos aí dentro, nos bastidores. Conspirou pra tirar o Sapochnik, tudo cuidadosamente fazendo, né? Tudo frio e calculado. Tirou. Depois, na segunda temporada, tirou o Martin da história. E a culpa disso tudo é a HBO que deixou o cara ficar no lugar do autor da obra. E o cara realmente acha que ele tem o rei na barriga, que a história dele é muito superior. Sendo que ele está usando ele está usando como rascunho uma obra fantástica. Então, assim, ele é incapaz de criar alguma coisa, mas ele quer se sentir superior de alguma forma, porque é egocêntrico a esse ponto e está fazendo o que ele está fazendo. Sabe? De novo, como ainda tem a história do Martin servindo como escopo geral, não vai ser uma grande merda, porque eu acho muito difícil. Se ele conseguir estragar isso a esse ponto, aí ele é o cara que não tem que pisar em produção nenhuma mais. Mas ele vai estragar o máximo que ele puder. Eu acho que o problema dele é sempre o escopo geral, né? Tipo, a temporada, a história como um todo. Eu acho que vai ter momentos bons, tal qual na segunda temporada tem momentos bons, fechados, assim. Eu acho que vai ter, mas eu acho que num geral, assim, não esperaria grandes coisas, não. Exato, exato. Eu vou assistir e eu tenho certeza que eu vou me empolgar muito com momentos do Daemon, momentos da Rhaenyra, do Jace. O grito do Jace de Dracarys na Batalha da Goela, que tá no trailer, já virou edit já. A galera falando, caralho, o melhor Dracarys que eu já ouvi, não sei o que. Então, Não é. beleza. Mas assim, o Ryan Condal, ele é um egocêntrico. A gente pode... Sim, eu não tenho problema nenhum em falar aqui. O que tiver de bom de House of the Dragon terceira temporada ainda é do Martin. E o que tiver de ruim é do Ryan Coldell. Tá? Não Verdade. tem escapatória aqui. Vai ser isso, vai ser isso. E vai ser isso que a gente vai falar também. Porque a gente já viu que as decisões autorais que o Condon toma são desastrosas, mano. E é isso aí. E aí, pra finalizar, a gente vai deixar com spoiler pra outro dia, porque esse aqui já tá muito grande. E aí é bom que gera mais um episódio. Mas, vamos falar da adaga? A adaga a gente Vamos pode falar da falar, porque a adaga, pra quem não sabe, a adaga da profecia do meu sangue virá o príncipe prometido e dele será a canção de Gelo e Fogo. Uma cena da primeira temporada de House of the Dragon que arrepia até o tudo, assim, é bizarro. E essa adaga, ela está em House of the Dragon e ela está em Game of Thrones, por isso que ela é muito importante. Então ela tem que estar em O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Então aqui, como a gente já falou, essa adaga não existe nos livros, porque os livros são contados de terceira pessoa, a adaga é o que passa de rei para herdeiro. Eu e a Vit agora vamos especular onde essa adaga pode aparecer, e ela vai aparecer em O Cavaleiro dos Sete Reinos daqui pra frente. Algo que não tá no livro, que não é spoiler de nada, a gente só vai especular, porque é um exercício legal de se fazer, assim como a gente fez no outro episódio de qual dragão combinaria com qual Targaryen, né? Então, vai, Vit, manda aí, o que você acha da adaga? Cara, do mesmo jeito que a gente tava falando no começo sobre o Aegon IV, o Aegon IV é um grande divisor de águas, né? A minha visão é que, tal qual ele foi displicente com quem ele passaria as heranças que são símbolo, né, de herança, para uma pessoa que não necessariamente ele tinha determinado que era o herdeiro dele, porque é como assim, é como se fosse o Viserys. Vamos supor que o Viserys, vamos supor que a Rhaenyra é um mocinho, né? Vamos supor que a Rhaenyra é um mocinho. Se o Viserys morre, a Rhaenyra, o primeiro filho dele, é suposto que é pra Rhaenyra. A história do mas e o Daemon Fire é como se eles estivessem falando. É como se estivesse falando, mas e o que ele queria no coração? Tipo Aegon II. Ele nunca falou disso. Se fosse pra ser ele teria falado. Aí tem toda essa questão. Só que eu acho que do mesmo modo que ele deu a espada a Blackfire pro Daemon Blackfire, eu acho que ele deu a adaga pra ele também.
E aí, quando a gente tem a primeira rebelião Blackfire, em que, como a gente sabe pelo livro, que o Daemon Blackfire foi, né, morto pelas flechas do Corvo de Sangue, toda essa coisa, independente de como isso aconteceu, o Daemon Blackfire morre em batalha e os herdeiros dele também. O que eu imagino de cena, inclusive falando sobre o que eu acho de, porque ele é uma arma amaldiçoada, que ele queria que o irmão dele morresse, que ele, né, tipo, tinha um fim, né, tipo, um objetivo, mas que não necessariamente ele queria que esse fim custasse tantas vidas, inclusive a vida do irmão dele, dos herdeiros dele. Eu vejo muito, muito mesmo a cena, assim, do tipo, o pasto, né, a batalha da grama vermelha, e ele vendo que pegou, né, do Daemon, e o Daemon, né, caiu, e daí o Corvo de Sangue vai lá correndo, e ele segura ele, tipo assim, nos últimos momentos de vida. O Daemon tá lá, tipo, assim, meio morrendo, e o Corvo de Sangue tá lá, tipo, chorando, tipo, não, irmã, tal, não sei o quê. E aí ele vê a adaga. Aí eu não sei se o Daemon Blackfire daria, em seu último momento, ele, sabe, tipo, colocaria assim na mão dele, tipo, e seguraria, ou se o sangue só pegaria, porque ele saberia que aquele o rei deu pra ele. E que daí, tipo, não, né, vou entregar meu irmão pro Daeron, que é o herdeiro de verdade. E aí, nesse meio tempo, talvez, ele que é bruxão, imagina ele e a Sharon, tipo, nossa, que adaga aqui, hein? O que será que é? E aí eles descobrem a mensagem, e eu acho que ele, tipo, eu acho que essa é a sina dele, sabe? Tipo, até ele ir até chegar o momento dele ir pra muralha, de que ele olha pra sucessão e ele, tipo, talvez ele tenha sonhos, talvez ele já tenha sonhos de dragão, que daí ele não consegue entender quem é o herdeiro daquela informação, e aí ele fica esperando isso acontecer pra ver se ele vai passar frente. E aí ele, tipo, segura aquela informação, tipo assim, ele não vai dar pro Daeron segundo, sabe? Então, ou seja, não tá com o Daeron segundo, ele não daria, não tá com o Baelor, a gente sabe que não tá com o Baelor porque estaria com ele, a gente vê que a espada Daemon tá com o Maker, então não seria estranho a gente achar que eles estariam usando essas heranças, especialmente nesse momento em que usar símbolos extremamente Targaryens é muito importante para a imagem deles. Então, a minha visão é essa, que o Corvo de Sangue tá segurando essa adaga, que ele tá muito doido lá na casa dele, tipo, ele constantemente tá lendo sobre isso, por isso que eu acho que ele sabe valiriano, porque ele saberia tanto falar valeriano quanto ler em valeriano. Eu acho que ele vai passar todos esses anos, desde que ele pegou a adaga, tentando estudar, tentando achar, né, registros e tentando entender totalmente essa profecia que tá na adaga, até chegar o momento em que tem que passar isso para alguém. E daí eu não vou falar para quem, mas eu acho que isso enlouquece um pouco, se É, você me entende. Se eu acho alguém. assim. É Quan- isso. Quando você tava Essa é a falando, minha visão. as coisas foram ficando perfeitas assim pra mim. Porque o que eu tava na cabeça era bem essa situação. O Corvo de Sangue faz o que ele faz lá com o Daemon Blackfire, já sabendo da existência da adaga e que está com o Daemon, vai lá e pega. O Daemon passar pra ele seria foda. Porque assim, o Daemon Blackfire é um personagem que ele pode ser o vilão da história, visto como um herói por todo o público. Alguém que estava numa situação que não queria entrar. É algo que o Daemon surfou. O Aegon II, ele surfa um pouco nisso, bem no começo, quando ele olha pra Alicent Sim. e fala: Eu não quero o trono dela, velho. Quer que se foda. Ela vai ser rainha, eu não quero nada. Ela vai ser a Sim. rainha e ela não vai me matar. Tipo, ele fala isso, mas a Alicent corrompe ele. E aí agora a Alicent quer voltar. Não vou entrar nesse ponto, que senão eu vou estressar de novo. Mas assim, dele no final olhar o Brynden e falar assim, mano, isso daqui você tem que passar pra pessoa correta, que não sei o que. E aí, a história da adaga é do seu sangue virá o príncipe que foi prometido. Do seu sangue. O Viserys passa isso para a Rhaenyra. A Rhaenyra deveria passar isso para o Jacaerys, né, que é o herdeiro dela. A gente sabe como vai chegar ali, mas eu acredito que vai chegar no Daemon Blackfire sim. E que o, sei lá, ele pode ser também que ele pegue a adaga, o Brynden, e deixe com o Daemon Blackfire.
no corpo dele. Como os Targaryens são cremados, no momento dele ser cremado, ele vai esquentar e a adaga de aço valeriano vai ficar intacta e vai estar com a lâmina quente. A lâmina, quando a lâmina esquenta, é que aparece a profecia. Por isso que o Viserys passa ela na fogueirinha lá. E aí ele vai olhar a adaga vermelha assim e vai falar, mano, que porra é essa? Aí ele vai pegar essa adaga, o Brynden Rivers vai pegar, vai olhar, ele e a Chieira vão começar a entender a parada. E aí ele vai servir meio que como um Varys da vida. De tipo, isso daqui só pode cair na mão da pessoa correta. Como que eu e a Sierra vamos descobrir quem é a pessoa correta? Então não pode dar pra Daryl, não pode dar pra Baelor sem ter essa certeza de que é do sangue dele que virá o príncipe que foi prometido. A gente tem a certeza que o Viserys, que é do sangue do Viserys, né? O Viserys passa pra Rhaenyra, do sangue da Rhaenyra. Isso aí a série mostrou, tá? Não é spoiler nem nada. Continua. E aí, o Brynden Rivers teria essa missão de descobrir quem é o próximo de alguma forma. E aí ele usaria magia nessa porra dessa adaga pra... A magia dele pode trazer, pode, sei lá, a magia dele pode gerar a gente viajando aqui pra série de 2030. Pode ser que ele tenha sonhos de dragão. Pode ser que ele tenha, daí ele, tipo, não entende as visões dele. Sabe, tipo, coisas que ficam conflitando, assim, na cabeça dele pra entender o que é também. Deve ser muito louco, velho. Uhum. E assim, eu não acho que o Aegon IV, tipo, fez de propósito, tá ligado? É que eu acho que a informação não chegou nele. O também é esse, tá, gente? Ele tinha a adaga. Tinha uma adaga. Eu não acho que ele recebeu essa informação. Houve um problema, que a gente não vai falar sobre isso, ali em cima, né, de quem eram os pais, do Aegon, o quarto, e eu acho que a informação não chegou nele. Daí ele... Ué, é só mais uma herança. E pronto. E aí nisso entra a adaga do Daemon que você citou, que ela tá com o Maekar agora. Ela é só uma adaga, essa é só uma adaga. Mas ela foi passada de geração a geração. Então a partir do momento que a profecia se perdeu dessa adaga, você tem que queimar a adaga para você conseguir ler ali, ou você tem que pegá-la em uma situação de fogo, ela pode ter sido só passada junto com a espada Blackfyre, né? Exato. E aí, em alguma situação esporádica, de pegar essa adaga em uma situação de fogo e ela estar brilhando com a profecia, poderia ser isso, a cremação do Daemon Blackfyre, o Brynden Rivers perceber e pegar, e aí passar adiante depois dele entender para quem ela deveria ir. Então eu acho que isso pode acontecer e seria lindo ser mostrado. E assim, agora que o universo de Game of Thrones tá com essas séries que em alguns personagens eles se misturam em termos de eras, né? Ah, você vai contar a Rebelião Blackfyre, vai ter a Rebelião Blackfyre, vai ter o Baelor jovem. Vai pegar um ator pra fazer o Baelor jovem. Eu acho que tem que começar a chegar num status de Star Wars. Calma. Gente, calma. A gente sabe que Star Wars virou feira, tem um monte de série. Mas tô falando no sentido de atores. No sentido de atores. Vamos dar um exemplo aqui que não é confirmado, né? Do tipo, o Henry Cavill. Ah, o Henry Cavill vai estar na segunda temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos como num flashback como Daemon Blackfyre. Beleza. Caso você faça uma série da Rebelião Blackfyre, chama o Henry Cavill de novo. Sabe, é isso que eu tô falando. De você pegar esses atores pra aparecerem como flashback de um personagem em uma série, e a outra série que vai adaptar essa história, você trazer esse ator de volta. Pra você deixar esse universo como se essas séries fossem uma coisa só. Não é pra banalizar igual o Star Wars foi banalizado. Sai Star Wars toda hora e as pessoas nem sabem mais o que tá acontecendo. Aquele Skeleton Crew lá saiu, 10 pessoas devem ter assistido. Então assim, não é isso que eu estou falando. Então... Não. Então tá, você é uma das 10. A gente tem essas outras 9 agora. Eu sou uma das 10. A minha mãe assistiu comigo e amou, tá? Eu só queria dizer isso. Então faltam 8. Eu sei que o Forlani assistiu, faltam 7. Então, beleza. Né? Mas não é nesse sentido que eu tô falando de banalizar, de fazer toda hora. Mas no sentido de reaproveitar atores. O ator do Baelor não dá pra ser reaproveitado. Mas, por exemplo... Em Game of Thrones, eu não gosto dessa opção específica. Mas em Game of Thrones a gente tem o Robert Aramayo, que é quem faz o Elrond na série de Senhor dos Anéis aí, Anéis de Poder, como o jovem Ned Stark. Eu não acho que combina de costas é igualzinho. De frente eu não sei, pode até ser, tá? Mas assim, se for fazer uma rebelião do Robert, traz ele de volta, sabe? Pra fazer o papel, porque já tava ali. O ator que fez o Arthur Dayne, pega ele pra fazer de novo, sabe? Então eu acho que tá na hora deles começarem a fazer isso. E em relação à adaga, se for isso, ia ser lindo, tá? Eu acho que ia ser muito foda, muito foda.
Depois, quando a gente tiver mais informação, a gente tem que fazer também o caminho com. Que eu já tava. Situações de fogo. Você sabe do que eu tô falando. Tal. E eu, tipo, por quê? Porque a pergunta é: como essa adaga acabou no mindinho? Né? Tipo, como que ela acabou lá em GOT? A gente sabe, em GOT eles não sabiam. Sim, tá. Mas enfim, caiu na mão do Mindinho. Essa adaga caiu na mão do Mindinho, porque, tipo, sei lá, tem uma sala aleatória lá na Fortaleza Vermelha em que eles guardavam todas as heranças Targaryen, ou caiu na mão do Mindinho de, tipo, pensada? Ou será que foi o Varys que deu pro Mindinho? Será que tava. Ou ele roubou do O Varys, Mindinho sabe? Tipo, um roubou, bagulho acho mais assim. possível. Acho que poderia estar com o Sabe umas Varys, coisas assim? justamente. Justamente por aquilo que a gente falou no outro episódio, do Varys potencialmente ser neto do Aerion. E aí ele teria esse lado Targaryen, e aí ele agiria também dessa forma. Essa adaga precisa chegar na mão da pessoa certa e tal. Mas assim, no próximo episódio, que a gente vai falar de spoiler dos livros, a gente vai falar disso que você tá falando, dessa situação de fogo específica, que eu sei qual que é. Né? Porque pode realmente ter a ver com a adaga, ia ser muito foda. E tem outras várias possibilidades dessa situação, até por conta das entrevistas recentes que foram dadas aí. Então, por hoje, basicamente é isso. Talvez o episódio mais longo que a gente fez até agora é o episódio livre, né? Não Jesus. fala da série especificamente. E aí a gente vai tentar fazer ou mensal, ou sei lá, a cada 3 semanas, até o lançamento de House of the Dragon, um episódio novo de Falar Morgulhas pra vocês, que vocês dão a resposta também. A gente não faria se não tivesse audiência, se não tivesse pedido e tudo mais. Então fiquem de olho nas redes sociais que a gente vai avisando a periodicidade desses episódios até a chegada da próxima temporada de House of the Dragon. Mas já vai ter um com spoilers que a gente vai falar dessas cenas, dessas situações do Cavaleiro dos Sete Reinos. Pra quem é louco, quer saber, pra quem já leu o livro e quer teorizar também. Mas pra quem não quer spoiler, esse próximo episódio que a gente vai ter aí é meio perigoso. Eu vou abrir perguntas também pra esse próximo episódio, aí o pessoal já manda lá, a gente já faz um spoilers mais respostas. É isso, gente. Desculpa aí pelo tamanho, mas ao mesmo tempo não peço desculpa de nada, porque eu me divirto. Então, lidem com os nossos papos. Exatamente. Então é isso, gente. Obrigado, Vit, mais uma semana. Sensacional, tá? 1h40 quase. Obrigado a todo mundo que tá participando aqui com a gente e que faz a gente cometer essas loucuras de fazer um episódio que não precisava ser feito, né? Vamos continuar fazendo episódios que não precisam ser feitos porque são os melhores, né? Como eu já disse aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem de olho nas redes sociais pra saber se vai sair de 15 em 15 dias, de mês em mês, até House of the Dragon. E é nóis. Tchau, gente.